pessoal, meu nome é Wagner, eu sou do grupo de oração Povo de Israel, lá de Rio Grande da Serra. Participo desse grupo de oração há 25 anos. Nesse tempo estou como coordenador do Ministério de Formação e nesse momento nós vamos refletir algum tema aqui sobre o grupo de oração. O grupo de oração é uma definição que eu gosto muito, né, que está num dos documentos aqui do movimento. Ele não é uma estratégia humana. Ou seja, é algo que Deus preparou para que nós tivéssemos essa experiência com Ele, a experiência com o batismo no Espírito, a experiência da vida em comunidade, a experiência com a palavra de Deus, a experiência de viver no Espírito Santo. Então, um grupo de oração, ele tem basicamente essa finalidade, a finalidade de nos levar para Deus, a todo momento. E, principalmente, estarmos com os outros irmãos que também têm essa mesma sede que nós. Nós sabemos que na nossa igreja nós temos uma diversidade muito grande de movimentos pastorais, cada uma com a sua identidade, com a sua maneira de contribuir para a evangelização da igreja. A renovação carismática, ela tem esse chamado, como diz São João Paulo II, de trazer a cultura de Pentecostes, de trazer essa vida no Espírito, de encher o coração dos irmãos, das irmãs, com esse desejo de estar na presença do Senhor e sentir essa presença de uma maneira que às vezes parece indescritível, né? Mas se colocar aqui em palavras, essa experiência onde nós nos sentimos verdadeiramente amados. Claro que várias expressões na igreja, a gente também pode ter essas experiências, mas o nosso chamado é esse chamado de viver no Espírito, de incendiar nosso coração e assim poder contribuir com a evangelização e principalmente dar testemunho desse amor de Deus que se derrama nessa característica única, dessa identidade desejada por Deus para o nosso movimento. Por isso eu gosto muito dessa definição de o grupo de oração não é uma estratégia humana. Ao longo do tempo, as pessoas foram se distanciando das coisas de Deus. E esse mundo tem essa armadilha muito grande de nos encher o nosso tempo com muitas coisas. E nesse tempo, com o batismo no Espírito, com a vivência com os irmãos, o Senhor nos chama a voltar a Ele. Então, participe de um grupo de oração. Seja fiel na participação, mas não somente por estar lá, mas deixar-se encontrar com Deus. O Senhor, Ele sempre propõe. Ele nunca vai invadir o seu coração. Mas num grupo de oração, se você chegar de coração aberto, esse grupo de oração com certeza vai ser fonte de vida nova na sua vida. O grupo de oração, além, né, desse objetivo de nos levar essa vida no Espírito, existe uma estrutura básica, né? Uma estrutura onde nós temos os ministérios, onde nós temos o coordenador do grupo de oração, a coordenadora, onde nós temos um núcleo de serviço, que depois nós vamos nos aprofundar um pouco nesse tema. Mas a estrutura do grupo de oração, ela também é uma estratégia de Deus. É uma estratégia para acolher a diversidade desses dons, desses carismas que o Senhor derrama sobre nossa vida. Ou seja, como diz, né, que São Paulo aqui na carta aos Efésios, ele diz assim no capítulo 4, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Ou seja, é um caminho aonde o Senhor vai nos moldando. Não existe eu gosto de comparar assim, a diferença de experiência e experimentar. Experimentar, às vezes nós temos ali, né, um docinho, você experimenta ali no lugar onde está oferecendo, né, para você experimentar, você sente aquele gosto, mas é uma quantidade pequena.
No grupo de oração é nos chamado uma experiência, ou seja, a cada grupo de oração, o Senhor se aprofunda no nosso coração. Ele vai nos moldando, como diz aqui São Paulo aos Efésios, construindo em nós essa característica, esse caráter de Cristo. Então, viva isso, deseje isso. Não vá no grupo de oração somente para ouvir a música ou a pregação, mas vá com o desejo de ser transformado. Se abra ao Senhor e Ele com certeza vai falar com você. A graça também desse momento, né, de grupo de oração é a vida fraterna. Então nós temos da identidade do nosso movimento, que é o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida fraterna, a vida em comunidade. Por que que isso é importante? Porque como nós temos uma identidade própria, uma maneira de evangelizar, de orar, uma maneira de expressar toda esses carismas que o Senhor nos concede, é necessário que nós nos juntemos com aqueles que têm o mesmo desejo que nós. Foi assim que nasceram os grupos de oração depois que a renovação carismática surgiu. Desse desejo de dar continuidade a essa experiência, a esse desejo de ser de Deus. Nós temos oferta de uma variedade muito grande nesse mundo de propostas, mas elas nunca vão nos preencher. Temos a graça de, em vários ambientes, construir amizade, mas a amizade ela se aperfeiçoa à medida que o amigo ou a amiga nos levam a Deus. Por isso a vida comunitária ela é importantíssima para o nosso movimento, para que nós desfrutemos da graça que o Senhor opera uns nos outros. Eu gosto muito também do termo da partilha das virtudes. Nem todos nós, com certeza todos nós não temos todas as virtudes, mas nós vamos conhecer um irmão que tem uma paciência, que tem uma piedade, que tem a graça, né, de se manter ali diante das situações, enfrentando com coragem, com fortaleza. Então essas virtudes todas que vão nos moldando na santidade, nós não temos elas todas por inteiro, mas temos a graça de partilhar com os irmãos a vida em si. Então, não é simplesmente um encontro num dia da semana para louvar a Deus, para ouvir a palavra, mas é para fazer como São Paulo nos diz, sermos construídos. O pecado desconstruiu a humanidade, deformou o coração do homem que se tornou fechado à graça de Deus, se entregue às diversas paixões. E Deus, nesse tempo que Ele suscitou a renovação carismática, não só, claro, nós temos, como eu disse, a diversidade de pastorais e movimentos na nossa igreja, mas nesse tempo tenha essa convicção. Deus nos chamou como renovação carismática católica para deixar uma marca nas nossas comunidades, uma marca na nossa capela, uma marca na paróquia onde a gente vive, uma marca de pessoas que se comprometeram com a vida no Espírito Santo. Então, um grupo de oração, além de tudo isso, além de não ser uma estratégia humana, além de nos levar a essa intimidade com o Senhor através da experiência do batismo no Espírito Santo, ele tem também essa graça de nos envolver com os irmãos em comunidade. E além de tudo isso, não é para ficar só ali. Veja, nós temos hoje, o mundo tem hoje uma sede de Deus que precisa ser dito para as pessoas, que a sede que elas estão sentindo, aquilo que elas têm buscado de verdade, só está em Deus. Tudo o resto é passageiro. É claro, Deus quer nos conceder graças como derrama no nosso grupo de oração. Ele fala conosco, Ele realiza milagres, curas, prodígios. A palavra nos toca profundamente, mas Ele quer também que nós saiamos ali do grupo de oração para incendiar aonde quer que nós estejamos. Então, o grupo de oração, por não ser uma estratégia humana,
O Senhor, Ele quer que nós alcancemos, aonde quer que nós estejamos, aqueles que precisam conhecer a Deus, aqueles que têm sofrido na distância de Deus, um coração sofredor, solitário, depressivo às vezes, mas que nós temos essa graça de poder levar ao irmão, dizer para ele que nós experimentamos e fazer com que ele também venha para o grupo de oração. Por isso, é necessário que nós estruturemos o nosso grupo de oração conforme aquilo que o Senhor direciona o nosso movimento. Às vezes, nós entendemos de maneira equivocada o grupo de oração, achando que é aquele encontro somente na semana. Mas tem uma série de ações extraordinárias que precisam acontecer para que essa graça se fixe no coração das pessoas. A preparação, os temas, a oração, a intercessão, a abertura numa oração por cura e libertação, tudo isso faz parte do nosso movimento. A organização do nosso movimento flui para o grupo de oração, porque lá está o povo a ser evangelizado. Lá está o local onde os ministérios devem atuar. Ali é onde deve acontecer a acolhida das ovelhas. E é claro, nas oportunidades que nós tivermos, sair e incendiar ali o nosso bairro, onde está o nosso grupo de oração, levar esse fervor, fazer como aquela mulher que encontrou com Jesus no poço, que saiu dali depois que Jesus falou para ela da sua vida, dos maridos que não eram maridos, né? E ela entendeu que encontrou o Messias, e ela saiu dali daquele encontro, desceu para a vila onde ela morava e começou a proclamar: olha, eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele sabe tudo de mim. Então, que nós sejamos essa mulher do poço, né? Sejamos esse homem, essa mulher de encontro com Deus, que não se contenta apenas em ter experimentado, mas viver e vivendo, levar vida, levar a graça de Deus, anunciar que nós encontramos o amor e trazer as pessoas para esse encontro. Seja instrumento de Deus no seu grupo de oração. Ou seja, a fidelidade na participação, mas principalmente a entrega do seu coração para que Deus te use para ser instrumento dele também no seu grupo de oração. Participe de um grupo de oração, seja fiel a ele, saiba que Deus tem um propósito para o seu grupo de oração. Eu sei que nesse tempo muitos grupos de oração têm sofrido com a ausência das pessoas depois da pandemia, mas eu também vejo assim como uma grande oportunidade de sairmos em missão. Aqueles que não têm mais forças ou que perderam aquela vontade de sair de casa para vir ao encontro de Deus, precisam ser chamados como aquela mulher que teve encontro com Jesus, saiu para chamar. E aí depois aquelas pessoas entusiasmadas foram se encontrar com o Senhor, e desse encontro, dessa experiência também que eles tiveram com o Senhor, através daquela mulher que anunciou, eles voltaram para ela e disseram assim: agora nós cremos, não mais só porque você disse, mas porque nós vimos. Veja o desejo do coração de Deus, de fazer-se conhecido por aqueles que têm andado sozinho neste mundo, entristecidos ou se preenchendo de coisas passageiras que, na verdade, os tiram da verdadeira felicidade. Então, para finalizar, né, esse breve momento, eu gostaria de deixar aqui uma breve meditação daquilo que São Paulo falou, mas também dessa passagem, né, onde Jesus encontra com a mulher, mas um pouco antes, quando os discípulos encontram com ele, tem algo que eu gostaria de deixar aqui gravado no coração de vocês. Quando Jesus vai encontra, né, com a mulher no poço, e vai dizendo a ela, né, tudo aquilo que estava ali naquele encontro para ser dito. Os apóstolos depois chegam
e dizem para o Senhor assim, ele estava com fome, estava cansado, né? E, e aqui, né, no versículo 31 ele diz, no versículo 30, né, os discípulos chegaram perguntando para o Senhor se ele não tinha com fome, estava com fome, né? No versículo 31 diz exatamente assim: entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Mas ele lhe disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E no versículo 34 ele diz assim: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Veja, o desejo de Deus ao enviar Jesus Cristo, de fazer o amor conhecido, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Essa, podemos dizer assim, essa é uma herança dada por Cristo para que nós cumpramos no nosso grupo de oração, de fazer com que o Senhor também veja em nós o cumprimento dessa vontade do Pai, a realização da obra de Deus na vida daqueles irmãos que chegam no nosso grupo de oração. Você que é servo, que é serva de grupo de oração, talvez tenha aí vivido um momento de desânimo, mas saiba, esse alimento do Senhor, que é fazer a vontade do Pai, de cumprir a sua obra, é uma herança que está agora nas suas mãos. E o Senhor espera com amor, é claro, que você leve esse alimento no seu coração, esse anseio de fazer cumprir-se a vontade de Deus no seu grupo de oração, na vida dos seus irmãos. Amém?